Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bagagem de Alma. Eu sou Roberto CP Júnior e hoje eu estou aqui com a Ludmila Quadros, que é uma grande amiga, ela é empresária, e quem já ouviu os posts do canal O Dia Sem Amanhã, numa voz feminina, a voz feminina é da Ludmila Quadros, que além disso é uma grande atriz também. Tudo bom, Ludmila? Oi, Roberto, tudo Tudo bem? bem? Nossa, obrigada, você foi muito generoso na apresentação. Não, que nada. Muito feliz de estar aqui com esse convite. Sempre aprendo muito. Conversar com você é realmente assim, é maravilhoso. Ah, muito bom. Obrigada. Obrigado, obrigado. A Ludmila está aqui porque hoje nós vamos falar sobre perdão, que é um assunto que está sempre na crista da onda aí, né? Ludmila, a palavra perdão, ela é motivo de inúmeros debates, discussões, considerações, foi usada em livros, né? Tema de livro, tema de poema. O que a gente deve entender por perdoar? O que é perdoar? Olha, Roberto, realmente é um assunto que intriga. Eu acho que a gente ouve muita coisa sobre perdão. Nossa, a gente entra nas redes sociais, tem muitas frases, sempre se fala muito sobre isso. Quando vou tentar entender um conceito ou fazer uma pesquisa, eu gosto de ir na origem da palavra. Então, eu fui pesquisar um pouquinho, falar, de onde a palavra perdoar? Uhum. Aí a gente descobre que perdoar vem do latim, que é perdonare, e o que seria? O per seria assim, total, completo, e o donare é o se doar, é dar, é entregar. Então, seria doar integralmente, né? Se doar por completo. Eu diria até que talvez seja o doar intimamente, né? Porque o perdão, no perdão assim verdadeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se doar de tal É. forma e intimamente para que a gente não fique com aquela mágoa, com aquele ressentimento em relação àquela pessoa que nos feriu. Uhum. Então, bem diferente, né, Roberto, de quando a gente fala assim, você me desculpa, desculpo, tá desculpado. Uma coisa É. assim tão é muito superficial, aquela coisa por Superficial, educação. superficial, sim, superficial. O perdão, ele tem que ser integral, completo, né? Total. Do contrário, é uma mera desculpa de alguma falha cometida. Se alguém apenas desculpa uma falta do próximo, mas permanece desconsiderando ele sempre, continuamente, então não perdoou. Ele não perdoou, ele só desculpou, não é assim? Exatamente isso. É o que eu penso também, Roberto, que o perdão ele tem que ser integral e ele tem que ser uma coisa que vem do coração. Uhum. E eu acho que ele acontece justamente quando a gente deixa de cultivar esse sentimento ruim, que você só foca na crítica, na reprovação dessa pessoa, desmerece essa pessoa Uhum. que te machucou, Sim, né? sim, é bem diferente, Ludmila, do que acontece muitas vezes com o ser humano em relação ao próximo, quando ele diz que ele perdoou, né, de um erro qualquer. Aí, muitas vezes, com ares assim de grande magnânimo, de magnanimidade, ele faz saber que ele perdoou, tá perdoado, mas nunca vai deixar de dizer, tá vendo aquele fulano lá? Tá vendo aquele sujeito lá? Ele me fez isso e aquilo outro, e mais aquilo, né? Mas eu já perdoei, né? Eu já perdoei. Exato. Mas o que é isso aí? Isso aí chama-se hipocrisia, não é? Sim, sim, exatamente isso, Roberto, porque seria um falso perdão. É. Aí um falso perdão, ele é uma hipocrisia, porque aí a pessoa, é aquela mera formalidade, fala não, eu perdoei aquela pessoa, mas aquilo não foi íntimo. Então, se não foi verdadeiro, a pessoa está se enganando, Isso, né? isso. E está enganando a outra pessoa também, É. né? Porque ela não perdoou. Então, e o pior é que assim, ela está perdendo uma chance de se libertar, né? E mais ainda,
de libertar o outro. Então, é É, muito complexo. são coisas bem diferentes, realmente. Se uma pessoa nos machuca de alguma maneira e pede perdão mesmo, a gente deve conceder de todo o coração, de alma aberta, porque esse ato de perdoar mesmo tem a capacidade de livrar os dois, ambos, de dois pesos. O de cima dos ombros de quem machucou, de quem feriu, e de dentro do coração de quem foi ferido, né? Então, é uma graça muito grande mesmo que reside no ato de perdoar realmente, de alma aberta. É, sim, Roberto, eu acho que a gente também tem que sempre tentar, em todos os momentos, tem que usar a intuição sempre para sentir, e até sentir se a pessoa que pediu o perdão para a gente, se isso é sincero. Sim, é um ponto interessante isso que você levantou. Se uma pessoa pede perdão apenas para ficar bem na fita, vamos dizer assim, e a gente sente que não é verdadeiro, o que que você acha, Ludmila? A gente deve conceder o perdão? Pergunta difícil. É verdade, Roberto. Assim, eu penso assim, a gente tem que cuidar sempre do nosso jardim. A gente tem que cuidar, na verdade, da gente. Então, independente se a pessoa foi sincera, né, nesse pedido de perdão ou não, eu acho que como a gente é responsável sempre pelo que nós emitimos, pelo que nós fazemos, pelo que nós somos, eu acho que sempre vale o esforço da gente tentar perdoar, sim, sempre, independente de qualquer coisa, porque é esse esforço, né? Esse perdoar, ele vai libertar a gente desse peso, dessa dor que ficou. Então, vai sempre valer a pena, independente se a pessoa pediu ou não. A gente vai estar o quê? Cuidando do nosso coração, do nosso interior. Olha, Roberto, eu penso assim, como cada um de nós, como a gente é responsável pelo que a gente faz, pelo que a gente emite. Então, eu acho que a gente, nessas horas, você não tem que pensar que se o outro está pedindo mesmo, está sendo sincero. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que vale o esforço sempre, que é um esforço da gente perdoar, sim. Porque a lei do retorno, ela vai trazer para cada um exatamente aquilo que ele semeou. Então, nesse momento, a gente está cuidando do que a gente vai estar emitindo. Então, é dos nossos atos. Então, eu acho que vale todo o esforço da gente perdoar, sim, independente de qualquer coisa, e sempre ter esse olhar, quer dizer, a gente tem que estar cuidando do que a gente está emitindo, cuidando, né, e não dos atos dos outros. Isso é problema lá de cada um. Então, você imagina que harmonia que a gente teria se cada um de nós só pensasse no que a gente está emitindo, na nossa intenção. Então, eu acho que vale Sim, sim. todo o esforço. Eu acho que eu entendi. Bom, se alguém ouvir uns sininhos aí, ele vai continuar, porque está ventando lá onde a Ludmilla está, e ela me avisou que esse sininho é do vento e não tenho que tirar o sininho nenhum. Então Sininho fica do... aí o fica o sininho. Mas voltando aqui, Ludmilla, eu acho que eu entendi sim o que você falou. A nossa disposição interior deve ser sempre de perdoar, tá? Para a gente não guardar conosco um peso desnecessário. Tá? Se o pedido ou desejo de obter perdão de quem nos feriu for legítimo, então essa nossa disposição de perdoar tem o poder de extinguir os fios de reciprocidade, de modo que o ofensor não vai precisar ser atingido por ela. É um ato de amor imenso, é um ato de amor ao próximo, perdoar de coração. Agora, se o desejo de obter perdão não for sincero, Bom, se a pessoa, Roberto, sei lá, nem pensa em pedir perdão, ela simplesmente não se arrepende, ela acha que fez o certo, mesmo tendo machucado outra pessoa, causou um sofrimento, mas aí, se essa pessoa, o que vai? É a lei do retorno, vai voltar, né, aí com toda a força, integralmente, porque aí não houve nem sequer assim, um arrependimento. sim, sem dúvida. Aliás, perdão verdadeiro
reside justamente a gente não se preocupar com os erros dos outros, só com os nossos. Exato. Olhar para o próprio umbigo. Isso aí. Olha só, Ludmila, a gravura que a nossa amiga, sempre presente aqui, a Paloma, elaborou para esse bagagem. Tá? Esse moço aí, ele está se olhando no espelho, é um espelho, e ele está preso nas concepções negativas sobre a moça que o machucou de alguma maneira. Enquanto ele estiver nessa atitude de julgamento, de indignação, de mágoa, ele nunca vai conseguir perdoar de coração, mesmo que saia da boca para fora. Ele seria literalmente da boca para fora. E ele pode até desculpar ela, como a gente já falou aqui da diferença entre perdão e desculpa. Pode até desculpar, como uma cortesia, mas ele não vai conseguir perdoar enquanto ele estiver com essa coisa ruim dentro dele aí, em relação à pessoa que o machucou. Quando a gente percebe que quando ele para de apontar os defeitos dessa moça e começa a olhar para os dele, quer dizer, aquele dedo apontado para ele, aí o que a gente vê como consequência? No final da gravura, aqueles elos, daquela corrente, daquela prisão, porque isso aprisiona, Sim. não é? E a gente vê que naquele ato de perdoar, quer dizer, aquela corrente se transforma em pássaros. É. Então, olha que coisa, né, simbólica, linda essa gravura, mostra É bem muito isso. significativa, sem dúvida. É isso mesmo. Agora, me ocorreu uma outra situação também, Ludmila. Pode acontecer de uma pessoa que nos feriu de alguma maneira ser também um agente de retorno, um agente da reciprocidade, que nos traz de volta algo que nós mesmos fizemos de errado numa outra ocasião, talvez até numa outra vida. Sim, eu acho que isso pode sim acontecer. Mas o causador desse sofrimento teve ali uma índole ruim, ou pode também ser que de um momento só, naquele momento, ele se abriu para alguma influência negativa, pode ser também, mas machucou, ofendeu, causou Ofendeu, sofrimento. isso é. Então, o que está dizendo é o seguinte: ele pode ter sido um instrumento de retorno por efeito da lei da reciprocidade, porém isso não o isenta de culpa. Precisou de uma pessoa com aquela índole, com aquela inclinação negativa para trazer de volta algo que foi semeado, uma sementeira ruim outrora. Não é isso? Sim, eu acho que é exatamente isso. E se teve ali, vamos dizer, uma má intenção, ele não vai ficar isento de forma alguma. Mas, às vezes, Roberto, eu acho que pode acontecer assim, que a pessoa, ela mesmo com boa intenção, não teve má intenção nenhuma. Ela, sabe, sem nenhuma intenção, mas às vezes até com uma boa intenção, ao contrário, ela acaba causando um dano. Ela causa lá um sofrimento. Aí eu acho que isso também pode ter sido um efeito de reciprocidade para aquela pessoa que sofreu. Pode. Sim, pode. Na verdade, a gente nem precisa se preocupar muito com isso, viu, Ludmila? Porque a lei da reciprocidade, ela é infalível, ela é perfeita. O mecanismo que vai trazer de retorno aquilo que nós semeamos outrora, ele pode se dar de várias maneiras, como a gente mencionou aqui, mas a gente nem precisa se preocupar com isso, tem que se preocupar conosco mesmo. E depois que reconhecer a maneira correta de viver, é só procurar manter a vontade interior pura e sempre emitir pensamentos bons. É isso. E sobre isso, Roberto, tem um trecho do blog Vida Simples que eu queria ler, que eu achei muito interessante. Então, aqui ele diz assim, nesse blog: para perdoar, é preciso olhar para dentro e correr o risco de até perceber que você, o ofendido, talvez também tenha alguma responsabilidade naquele ato. Para os budistas, qualquer coisa que aconteça na nossa vida é resultado de uma semente plantada em algum momento. Por isso, uma ofensa de um amigo acontece para equilibrar alguma ação passada, uma semente de má qualidade. Assim, o amigo foi apenas um agente.
se a nossa reação, você vê que isso tudo aconteceu, é interessante que é o que a gente estava falando, eu achei muito bacana esse trecho. Uhum. Agora, se a nossa reação for de mágoa, de raiva, de ressentimento, aí agora é a nossa parte, quer dizer, a gente também está inserindo no mundo alguma coisa ruim, Sim, né? A gente sim, também está agindo de uma forma negativa, sim, plantando uma sementinha que não é claro. boa. E que pela lei da reciprocidade também vai nos trazer um retorno ruim da mesma maneira. Exato. Eu penso, viu, Ludmila, que a nossa posição deve ser de conservar uma calma serena numa tal situação, porque a lei da reciprocidade cuida de colocar tudo nos trilhos mais cedo ou mais tarde. Eu sempre me lembro de um provérbio alemão que diz o seguinte: os moinhos do Senhor moem devagar, mas com segurança. Então não precisa se preocupar, né? Não precisa se preocupar que o tempo vai colocar tudo no lugar. Sim, Roberto, porque analisando de uma forma assim mais profunda, a gente vê que as leis perfeitas, somente as leis perfeitas da criação, é que realmente podem levar essa remissão, a esse Sim, perdão. sim, sim. A lei da reciprocidade, ela é perfeita, ela age segundo a vontade do Criador. E com base nisso, Roberto, a gente pode entender tem uma frase bíblica que eu vou ler agora, que eu acho que fala muito sobre isso, para a gente entender realmente isso, como realmente são as leis que realmente podem, que têm esse efeito de perdoar, de remir. Diz assim a frase, a citação bíblica: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Está em Romanos 12, 19, Hebreus 10, 30. Você é craque de Bíblia, hein? Você é craque de Bíblia, hein? De tanto ler meus posts aí, já ficou, Foi tão bom. ficou, ficou PhD em Bíblia aí. Pois é, Ludmila, essa fala, esse texto aí, a gente precisa entender bem. Uhum. Essa fala é atribuída ao Filho do Homem prometido por Jesus. Então, o Filho do Homem, ele é a própria vontade do Criador. Por isso que ele pode falar dessa maneira, né? Sim. Ou seja, a vontade do Criador, tá, ela se evidencia nas leis da criação, dentre elas as leis da reciprocidade. Por isso que ele fala: a mim pertence a vingança e eu que retribuirei. Uhum. A lei da reciprocidade, que é um efeito da vontade do Criador, vai trazer de volta a retribuição. Outro aspecto Sim. importante nessa questão de perdão é a gente ter consciência de que só o prejudicado tem a prerrogativa de perdoar Uhum. quem lhe feriu, mais ninguém. Sim. Mais ninguém. Quem está de É. fora da ligação dos fios não pode perdoar ninguém de nada, na verdade. Olha, Tá? sim. Então, quem foi ofendido, quem foi machucado, ele pode fazer isso. É um ato de amor ao próximo, um ato de boa vontade e de pessoas que se esforçam aí em melhorar, em evoluir. Perdão é tudo isso. Sim, nossa, sem dúvida, os fios ligam somente essas duas pessoas, né? Só essas duas pessoas, sim. E só o atingido, você vê como é profundo isso, e É, só o atingido pode perdoar. sim. Nossa, então assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, sobre isso, eu gostaria de citar aqui um trecho da mensagem do Graal de Abdrushim. Eu vou ler esse trecho aqui, e olha que maravilhoso isso. É da justiça de Deus que, seja o que for que aconteça ou tenha acontecido, só o prejudicado pode perdoar na terra ou mais tarde no mundo de matéria fina. Do contrário, o impacto da reciprocidade terá de atingir o causador, e através dessa efetivação, a culpa então será de fato liquidada. Mas essa efetivação proporcionará concomitantemente o perdão do atingido de alguma maneira que está entrelaçada na efetivação ou o atingido com esta. Uma vez que os fios de ligação permanecem insolúveis até aí, não é possível de outra forma. Isso não é vantagem apenas para o causador, mas também para o atingido, visto que este, sem a concessão do perdão, tampouco poderia chegar-se de todo à luz. Inflexibilidade teria de impedi-lo nisso.
Pois então, você vê que profundo isso, que profundo. Perdoar é um ato de amor muito abrangente mesmo. Ele nos liberta e liberta também quem nos feriu. Sim. Eu acredito, Roberto, que o segredo para a gente perdoar é buscar dentro de nós, sabe? Só olhar para os nossos defeitos, lembrar dos nossos erros já cometidos, e isso não é fácil. Perdoar não é fácil, não é fácil, mas porque eu acho que requer esse esforço, sabe? Porque perdoar, ele passa pelo melhorar, pelo evoluir, pelo se aperfeiçoar. Então, eu acho assim que o perdão, ele combina tanto com bondade. Eu acho que esse que é o processo. Sim, sim, perdoar passa a ser uma parte de um processo de compreensão das fraquezas do nosso próximo. Também a questão da crítica, ela ganha um enfoque diferente, porque começa um movimento da gente não se preocupar com os erros dos outros, e sim Exato. buscar o nosso próprio aperfeiçoamento tão somente. Eu acho que é exatamente isso, Roberto, porque quando a gente para de focar no defeito do outro, aí a gente começa num processo já de evoluir para o não julgar. Então, quando você não fica focado no defeito do outro, você não está apontando, você já começa o não julgar. E é isso que vai trazendo essa leveza, essa bondade, sabe? Buscar o nosso melhor para perdoar do fundo do coração. Então, essa disposição de lapidação interna, sabe? De melhoria, sabe? De preencher o coração de amor, sabe? De bondade, de não desejar que o outro venha a sofrer mais ainda essa ação. Olha isso, quer dizer, você não desejar que a outra pessoa venha a sofrer por causa do que ela já te fez sofrer. Então, isso eu acho que começa, é o princípio do amor. Eu acho que essa que é a grande coisa, ela é o princípio do amor, é da empatia. E assim, eu acho que se a gente for nesse caminho, a gente vai buscando melhorar passo a passo, sabe? Para a gente chegar nesse processo de realmente ter perdoado. E aí, que isso vai trazer o quê? Vai trazer essa paz para a gente, vai trazer essa sensação de leveza. E aí eu volto agora naquela gravura linda que a Paloma fez, e aí a gente olha para aquela moça, e aí a gente entende como é que é esse resultado final do perdoar, essa sensação de paz e de leveza. Paz e E eu leveza. acho que isso vale todo o nosso esforço. Sim, E sim. não é fácil, mas vale o esforço. Não é fácil, né? É importante a gente ressaltar que o perdão verdadeiro, ele deve se espelhar na atuação da justiça divina. A justiça divina, ela perdoa realmente uma criatura que pecou, se esta reconhece o seu erro ao receber a reciprocidade e se esforça realmente em reparar esse erro. Depois de perdoada pela justiça divina, é impossível, olha só, Ludmila, é impossível Olha dizer só. se aquele ser humano pecou, porque o seu erro foi de tal forma extinto na criação que nenhum sinal dele permaneceu dentro da obra do Criador. Isso Olha é isso. perdoar. Isso é mesmo Isso. perdoar, tá? O nosso perdão tem que ir por aí, Exatamente, você né? vê que é bem isso mesmo. Então, a nossa parte, na verdade, até é tão pequena perto dessa grandeza. Pois é. Bom, É Ludmila, eu acho isso. que a gente abrangeu bastante aí esse conceito do perdão, que é tão importante, né? Principalmente na época atual, Uhum. tão importante isso, né? Nossa, muito, muito. Eu queria muito agradecer você aqui, de coração, foi ótimo, foi Ai, muito bom, tá? nossa, eu que agradeço muito. Obrigada, Roberta. É sempre muito bom conversar com você, é Que enriquecedor. ótimo. Eu aprendo muito
Eu também. espero que tenham outras oportunidades. Tá bom, Ludmila. Tchau, até mais. Obrigada, tchau. Recording Isso. in progress. Já estamos gravando, já estamos gravando. E como é que eu Depois saio eu disso aqui? edito, depois eu edito. Você não precisa Tá, fazer nada. Nada? Nada. E ficou uma tela na minha frente, o que eu faço? Ficou uma Aceito. tela? Ficou uma Aceita. telinha escrito Você tem que desliga. aceitar que eu estou gravando, senão se você não Aceitei. se você não aceitar, não vou conseguir gravar. Gente, eu e a Como é que... tecnologia. Não tem problema, eu também sou assim. Se você achar que uma fala não está boa, você avisa, a gente faz de novo. A tua fala tá sempre ótima. Você que é o ator, sabia? Nato. Diretor, ator, roteirista. Tirei saudade dos meus tempos de teatro com você. Não é? Nossa, foi muito bom aquele lá. Eu Foi falei, gente, muito... ele é um ator fantástico. Foi muito engraçado mesmo. Ai, tadinho, Roberto, você tem muita paciência comigo, né, Roberto? Roberto, você tem que me perdoar, Roberto.